Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. O apóstolo Paulo estava ensinando, fortalecendo, encorajando aos de Tessalônica, e ele deu alguns preceitos, alguns valores espirituais para que a igreja estivesse cumprindo. Primeira Tessalonicenses 5, 16. Regozijai-vos sempre, em outra versão, alegrai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até aí. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças. E eu quero falar sobre o terceiro versículo. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Amém, amados? Precisamos aprender a ter um coração grato ao Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida e na minha vida. Amém, amados? Eu não sei o que você está enfrentando hoje. Eu não sei se você está passando por algum tipo de crise, por alguma dificuldade financeira, alguma necessidade na sua saúde, se você está com um problema no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida financeira, eu não sei. Eu só sei que esse texto, ele nos assevera, ele nos exorta em todos os momentos a dar graças a Deus. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E aí vem os questionamentos. Eu vou dar graça porque eu perdi o emprego? Eu vou dar graça porque eu perdi um filho? Porque eu perdi o meu pai? Porque eu perdi a minha esposa, o meu esposo? Eu vou agradecer a Deus por isso? Não. Você não vai agradecer a Deus pela tragédia que se instalou na sua vida, na sua casa ou na sua família. Não. Mas esse texto nos exorta a olhar para as situações da nossa vida e encontrar motivos para agradecer. Olhar para a nossa história com um olhar clínico, com um olhar espiritual e encontrar motivações para continuar de pé, mesmo no meio do caos, e ter o coração agradecido. Porque no meio da crise, no meio do caos, no meio das tragédias, o que nós percebemos são pessoas murmurando, reclamando, acusando pessoas, acusando a Deus pela história que estão vivendo no momento. E a pergunta é: quem é culpado da história que nós estamos vivendo? Quem é responsável pelas tragédias? Se você olhar a vida com o seu olhar limitado, com a sua sabedoria limitada, você não vai encontrar resposta para as crises que você está vivendo, ou que você vai viver amanhã, ou que você já vivenciou na sua vida. Quando eu olho para aquilo que é natural, que é humano, que é limitado, eu não vou conseguir encontrar a resposta. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu encontro resposta.
Eu encontro respostas para todas as experiências que eu vivencio na minha vida. Porque aqui tem a resposta. Na palavra de Deus, quando eu ouso acreditar que essa palavra é verdadeira, é fiel e ela não muda. Ela continua a mesma. A palavra de Deus diz, Deus falando que a terra há de passar. Tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus, ela nunca vai perder o seu efeito. Ela vai ser sempre verdadeira e fiel. Mas por que eu murmuro no meio da crise? Por que eu reclamo quando tudo dá errado? Quando as coisas não funcionam como eu gostaria que funcionasse? Quando a gente ora e a cura não vem. Quando a gente ora, clama e Deus leva o nosso ente querido. Quando nós batemos na porta e ela não se abre. Clamamos por um milagre e ele não chega. Mas esse texto de Paulo aos de Tessalônica, ele exorta o povo dizendo, olha, vocês precisam aprender a olhar para a vida, para as circunstâncias, com um olhar diferente do mundo, daqueles que não conhecem a Deus. Porque eu tenho algo que o mundo não tem. Você tem algo que o mundo não tem. Você tem o Espírito de Deus que habita em você. E o Senhor diz que Ele foi, mas não nos deixaria órfãos, não nos deixaria abandonados. Ele disse, olha, eu vou deixar o Espírito e Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Então eu e você temos dentro de nós o Espírito de Deus, amém? Você e eu temos o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que habita em nós, amém? É o mesmo poder, a mesma virtude que ressuscitou Jesus hoje habita dentro de mim e dentro de você. E você precisa acreditar nessa verdade. Porque se nós não acreditarmos, não ousarmos crer que a palavra de Deus é a verdade, não só parte dela, mas toda ela, eu vou viver uma vida de infelicidade. Eu vou viver uma vida onde a reclamação, a murmuração será algo comum na minha vida. Mas quando eu tenho um olhar diferente, e era isso que o apóstolo Paulo, ele estava ensinando a igreja de Tessalônica. Ele estava dizendo, olha, vocês precisam se alegrar em tudo. Vocês precisam regozijar-se sempre, orar sem cessar. E em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Essa é a vontade de Deus. E eu preciso obedecer. Não adianta você querer entender os desígnios de Deus para a sua vida. Não adianta você querer entender com a ótica humana, natural, ilimitada, os desígnios de Deus, aquilo que acontece na nossa vida, que foge ao nosso controle, mas não foge ao controle de Deus, porque Deus não perde o controle da nossa vida. Mesmo que a tragédia, a dor, o sofrimento se abatam sobre nós, Deus não perdeu o controle. E a gratidão, o coração grato, ele tem um poder
de não permitir que a murmuração, a inveja entrem e façam parte da minha vida, porque a gratidão é um antídoto contra a murmuração, é um antídoto contra a inveja. A gratidão é um antídoto que não permite que, mesmo eu passando no meio do caos, mesmo quando a nossa vida é virada pelo avesso, eu consigo passar por ela dando glória a Deus. Eu consigo passar por ela independente das crises que assolam a minha vida, a minha alma. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos ensina, através desse texto de 1 Tessalonicenses 5,18. E eu preciso olhar para a minha vida com esse olhar de gratidão. Eu preciso buscar e encontrar na minha história motivações para viver uma vida de gratidão. Mesmo que não houvesse Malaquias 3,10 na Bíblia, eu iria ofertar e iria dizimar. Sabe por quê? Porque eu sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Não é porque o pastor constrange, não é porque o dízimo, a oferta fazem parte da liturgia, não. Eu dou porque eu sou grato. E é isso que Deus quer de nós. Não é que você dê por constrangimento, mas por gratidão. Porque quando eu dou por constrangimento, por obrigação, Deus, Ele não recebe. A igreja usa, mas Deus não recebe. Porque você não deu por gratidão. Você deu por obrigação e por constrangimento. E o desejo de Deus é que nós caminhemos pela vida com um coração grato. Sabe por quê, irmãos? As pessoas estão olhando para a sua vida e para a minha vida, e nós dizemos que somos diferentes, porque temos um Deus todo-poderoso que habita em nós, que intercede por nós, que tem cuidado de nós. E quando vem a crise, nós reagimos da mesma forma que aquele que não tem Deus reage, murmurando, xingando, espraguejando, chutando tudo em casa, descontando na esposa, no marido, nos filhos, porque as coisas deram errado. Mas a palavra de Deus diz que o dia mau, ele é certo na minha e na sua vida. O dia mau, um dia vai bater na nossa porta. Não é porque você é cristão e você é filho de Deus que não vai acontecer coisas ruins na sua vida. Jesus, ele deu exemplo. O primeiro a sofrer por uma causa, pela minha e pela tua salvação. O Pai, a Bíblia diz que Deus amou tanto, João 3,16, que Deus amou tanto o mundo, amou tanto a mim e a você, que Ele entregou o Filho dele para ser crucificado numa cruz. E quando Jesus caminhava pela cruz, até a cruz, Ele não caminhou murmurando, Ele não caminhou reclamando. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha muda para o matadouro. Não abriu a sua boca para reclamar. E às vezes, sabe, Deus tem nos abençoado tanto, mas muitas vezes tem coisas que não entram na sua vida, sabe, por causa da ingratidão. Às vezes arrastamos uma mochila pesada de ingratidão. É por isso que muitas vezes a nossa vida não rompe, não avança, não muda nada. Sabe por quê? Porque temos um coração ingrato. Arrastamos a mochila da ingratidão, pesada.
Mas o Senhor, Ele está falando hoje, olha, deixa esse peso da ingratidão e abrace a mochila da gratidão, que é leve e suave. Tenha um coração grato, caminhe com leveza, caminhe com um coração grato, independente daquilo que você está passando, independente do que fizeram com você, independente daquilo que vai acontecer com a sua e com a minha vida amanhã, não importa. Deus, Ele não deixou de te amar, nem perdeu o controle da sua vida ou da sua história. Hoje de manhã, saindo da igreja, peguei a rampa de acesso a Brasil para ir para minha casa, fui passar a marcha, reduzir, quebrou a marcha do carro. Aí consegui levar o carro até a porta do condomínio, mas não consegui levar até a minha casa. Está quebrado, ali na Brasil. Eu falei com minha esposa, deixa ele aí. Deixa ele aí. Não vou mexer com isso hoje não. Amanhã eu vou ver o que vou fazer. Eu poderia subir aquela ladeira de onde eu moro, reclamando, murmurando. Senhor, por que o Senhor não me deu um carro novo? Senhor, por que o carro vem quebrar justamente hoje? Irmãos, carro quebra a qualquer hora, não é verdade? Quem tem carro sabe. Você pode ser um apaixonado por carro, fazer a manutenção preventiva, corretiva, mas um dia o carro quebra. É natural de quem tem carro, sabe? Iria adiantar eu subir aquela ladeira da minha casa murmurando? Não ia mudar nada. Eu subi agradecendo a Deus. Falei, Senhor, obrigado por esses 2 anos que eu tenho usado esse carro. Nunca me deu problema, nunca me deixou na mão. Me levou para onde eu quis. Não fez cara feia. Toda vez que eu metia a chave na ignição, Ele me levava com alegria por onde eu queria ir. Eu sou grato a Deus por aquele carro que eu ganhei e que nunca me deixou na mão, me deixou hoje. Mas e o tempo que Ele foi bênção na minha vida? Eu vou esquecer? Eu vou esquecer do tempo que Ele foi bênção para a minha vida? Eu vou amaldiçoá-lo? Eu vou amaldiçoar a pessoa que me presenteou com aquele carro? É isso que o apóstolo Paulo, ele quer nos ensinar. Ele não quer que você agradeça pela tragédia, não é isso. Ele quer que você enxergue o bem, sabe, no meio do caos. Ele quer que você enxergue positividade, mesmo quando você está passando por uma crise no seu lar, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua saúde. Ele quer que você olhe com outros olhos, como olhos espirituais, onde você vai enxergar o bem no meio do mal, você vai enxergar o bem no caos. É fácil você viver essa palavra em tudo dai graça? Quando Deus leva um ente querido teu, é fácil? Não é. Mas é um antídoto para que a sua alma não adoeça. Existe uma gama imensa de pessoas, sabe, que estão doentes da alma, porque não conseguem enxergar coisas boas no meio do caos, não conseguem enxergar nada de bom, não conseguem alcançar aquilo que o Espírito Santo, Ele quer nos ensinar no meio da dor, da tragédia, da perda, da enfermidade, do luto. Mas
Não existe nada de bom nas perdas, não existe nada de bom nas crises. Eu quero dizer para você que existe. E esse texto, Paulo nos assevera, nos exorta a ter um coração de contínuo grato ao Senhor. O salmista no Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor. Ele exorta a sua alma para ser grata. Sabe por quê? Porque normalmente nós não somos gratos. Normalmente nós não caminhamos com a leveza da gratidão durante a nossa jornada de vida. Nós vivemos nos comparando com a vida dos outros. Nós comparamos a nossa casa, a nossa esposa, o nosso esposo. Comparamos com os outros, o nosso carro. E aí quando eu começo a fazer comparações, eu começo a adoecer. Sabe por quê? Porque eu não consigo mais enxergar coisas boas nas pessoas que Deus colocou na minha vida. Você é grato a Deus pela esposa que Deus te deu? Você é grata pelo esposo que Deus te deu? Que Deus colocou na sua vida para você cuidar, para você ensinar, para você aprender, para vocês dois crescerem juntos? Você é grato a Deus por isso? Você enxerga coisa boa na sua esposa? Você enxerga coisa boa nos seus pais, nos seus filhos? Você enxerga coisa boa na sua esposa? Ou você só enxerga os defeitos? E eu creio, eu acredito que o que Paulo ele quer nos ensinar nesse texto é que nós possamos olhar para as dores da vida, para as mazelas da vida e conseguir enxergar algo bom. Me lembro, um dia houve uma tragédia lá em Magé. Um rio transbordou e as casas foram arrastadas. Como acontece todo ano uma tragédia desse tipo, hoje a gente tem visto, né, lá no sul da Bahia, em Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, as tragédias de início de ano. E eu lembro que eu estive lá, eu e o Vinícius Alevato, os carros cobertos, só o teto aparecendo, casas que foram arrastadas por completo. Eu me lembro que uma moça nos pegou na rua, achando que nós éramos da prefeitura, porque estávamos com um jaleco. Eu me lembro que ela nos arrastou para sua casa, nos mostrou a casa destruída. Ela trabalhava, tinha um salão de festa, um salão de beleza na frente da sua casa, tudo destruído. E nos levou lá e tiramos foto ali. Eu olhei para o chão quando estava saindo daquela casa e vi algo que parecia um livro no chão. E eu passei o pé. Era um livro. E sabe qual era o título do livro? Esperança. Eu chamei aquele casal, falei: olha, dá uma olhada aqui, olha para baixo. Deus ele está falando com você que vocês não perderam tudo, que ainda há esperança. Deus ele está falando com vocês. Ainda há esperança, porque no meio da tragédia nós sempre falamos, sempre verbalizamos: perdi tudo. Ah, não perdeu. Porque ainda há esperança. E esse Deus que eu e você servimos é um Deus de recomeços. Amém? Você está no ano novo.
Faça este ano ser novo para você. Sabe como você vai fazer isso? Tomando atitudes novas. Você passou o ano de roupa branca, calcinha amarela, calcinha vermelha. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Não muda nada. O que muda são as nossas atitudes. Não adianta você reclamar por aquilo que se foi, que você perdeu. Sabe, Deus é Deus de recomeço. E você que conhece a palavra de Deus, você sabe disso, está escrito. Sabe, Deus está sempre recomeçando na vida de alguém uma história nova. E você precisa acreditar que Deus tem um recomeço novo para você. Ele tem uma história linda para escrever na sua vida. E você precisa sair desse lugar de dor, de frustração, sair desse lugar de autocomiseração, achando que você é um miserável, é um pobre coitado, é um zero à esquerda. Não é. Deus está falando para você que ainda há esperança para você. E a sua história não acabou. Essa tragédia, esse divórcio, esse luto, não é o fim da sua vida. E você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar, porque Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o propósito dEle. Todas as coisas, e todas as coisas não se exclui nada. Todas as coisas, todas as experiências que eu e você vivenciarmos na nossa existência de vida, vai cooperar, vai colaborar de alguma forma para o meu bem, para o bem do reino, para o crescimento de pessoas. Se nós não crermos, vamos ser eternos sofredores. Se não crermos nessa palavra, seremos eternos sofredores. Sabe por quê? Porque vira e mexe, o carro quebra. Vira e mexe, alguém adoece. Vira e mexe, você perde o emprego. Vira e mexe, um problema na casa que você vai ter que gastar dinheiro. Não tem como fugir disso. Nós não estamos mais no paraíso. Lembra? Fomos expulsos do paraíso. Vivemos nesse mundo que a palavra diz que jaz no maligno. E vamos sofrer reveses. Vamos passar por situações difíceis. Oramos para que isso não aconteça conosco, nem com a nossa família. Sabe? Mas tem coisas que eu e você temos que passar. Eu sou o resultado das experiências que eu vivi durante 62 anos. Eu sou o resultado disso. E eu dou graças a Deus. Sou grato a Deus pelas experiências ruins que eu vivi durante a minha jornada. Porque foram elas que forjaram o meu caráter. Porque se não fossem elas, eu não seria o que sou. Deus está forjando o teu caráter. Sabe para quê? Para você aguentar a pancada da vida. Para você aguentar a rejeição. Para você aguentar humilhação, frustração, perdas. É por isso que isso está acontecendo com você. Deus não quer que você perca a fé. Deus, Ele não está torcendo contra você. Pelo contrário, Ele torce a seu favor. Ele é do seu time. Ele te ama. E tem um projeto maravilhoso para executar na sua vida e através da sua vida. Se mantenha firme. Se mantenha firme na fé. Porque o jogo vai virar. Amém? O jogo vai virar.
Tem algum vascaíno aqui? O jogo vai virar. Amém? O jogo vai virar. O Vasco vai sair de lá, dessa posição ruim que ele está vivendo. Mas é um período, amém? Amém, vascaíno? É um período. As coisas não são permanentes na nossa vida. Sabe, irmãos? Às vezes nós cremos de forma errada que porque somos cristãos, as coisas ruins não vão bater na nossa porta. Mas batem. Batem como visitante indesejado. Batem na nossa porta. Nós queiramos ou não. Mas nós precisamos aprender a lidar com isso. E além de aprender a lidar, conseguir enxergar algo bom na dor, no sofrimento, na escassez temporária, no desemprego. E aprender a viver esse texto de Paulo, quando ele diz: em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Provérbios capítulo 3, verso 6, diz que eu e você precisamos encontrar a Deus em todos os nossos caminhos. Coloca aí para mim. Provérbios 3, 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Reconhece Deus, consegue enxergar Deus na sua luta, consegue enxergar Deus na sua esposa, no seu esposo, consegue enxergar Deus no filho rebelde, consegue enxergar Deus nessa crise que você está vivendo, porque Ele está ali. Ele não te abandona, amém? Estarei convosco todos os dias. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que Ele estará com você e comigo todos os dias, até a consumação dos séculos? Pois é. Então eu preciso reconhecer Deus em todos os meus caminhos. E qual é a consequência? É quando eu enxergo Deus em todas as situações da minha vida, é que Ele vai endireitar as minhas veredas. Mas se eu insistir em só enxergar Deus no tempo bom, no tempo de bonança, no tempo de milagre, no tempo da fartura, eu vou me tornar um eterno sofredor. Se eu não conseguir enxergar Deus em todos os meus caminhos, se eu não conseguir enxergar algo de bom no tempo ruim, se eu não conseguir enxergar Deus no meu carro quebrado lá na Avenida Brasil, eu vou ser um eterno sofredor. Sabe por quê? Porque a vida nem sempre é justa com a gente, não é verdade? Não é só porque você é bom, faz coisas boas, porque você é um cristão justificado, vivendo na graça do Senhor, que não vai te acontecer, não vai te suceder nada ruim. Porque vai. Por quê? É bíblico, está na palavra, está escrito. Jesus, Ele falou: se fizeram ao pai de família, quanto mais farão aos filhos. Ele estava dizendo: se fizeram comigo, quanto mais farão a vocês. Ele estava dizendo: olha, ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. O Senhor falou isso para Josué. Porque tem horas na nossa vida para que eu possa encontrar motivos para agradecer a Deus no tempo ruim. Eu preciso ser forte e corajoso para acreditar nessa palavra. Não é só ler não, amados.
Não adianta só ler a palavra, conhecer de Gênesis, Apocalipse, de cor. Você precisa viver. Você precisa experimentar, porque ela só vai se tornar realidade, ela só vai saltar do papel e se tornar viva dentro de você quando você crer, quando você colocar em prática, falar: Deus, eu ainda não vivo isso, eu ainda não experimento essa vida abundante, essa vida plena, mas eu quero experimentar nesse ano de 2022, no ano da aceleração. Eu quero viver uma vida plena, apesar das crises, das dores, das perdas. É uma escolha, irmãos, é uma decisão. É uma decisão, não é emoção, é uma decisão que você toma. Você vai receber no final do culto um potinho igual a esse. Para te encorajar a todo dia, você escrever um motivo pelo qual você é grato e colocar nesse potinho. Eu tenho certeza que você vai encontrar motivos na sua vida todos os dias pelo qual você é grato. Você tem uma casa? Tem alguém aqui que mora embaixo da ponte? Que mora na rua? Não, não tem. Então você tem um motivo para ser grato a Deus. Eu moro de aluguel, e meu aluguel está atrasado, e meu inquilino está me enchendo o saco porque quer me jogar na rua. Mas você ainda não está na rua. O Senhor vai suprir a sua necessidade e você vai pagar o aluguel, amém? Se o recurso não chegar, você me procura, porque eu vou pagar teu aluguel, amém? Amém, glória a Deus. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de milagres, amém, amados? É um Deus de milagres. É um Deus que levanta o pobre do pó e do monturo de lixo exalta o necessitado e o faz assentar entre os príncipes. Este é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve, adora, glorifica, exalta. É o Deus de maravilhas. É um Deus que tem prazer em resgatar o moribundo, de resgatar aquele que está caído. Eu sou casado há 40 anos com minha esposa. Está ali sentada. Minha esposa é perfeita? Não. Eu também não sou. Mas eu, quando olho para ela, eu sou grato a Deus por esses 40 anos que Deus me deu a minha esposa para conviver com ela, compartilhar momentos bons e momentos ruins. Porque se eu não conseguir enxergar algo bom, algo belo na minha esposa, eu vou fazer igual muitos fazem. Vou trocar, vou pegar uma mais nova. Não é assim? Não é assim que as pessoas fazem? Tá? Porque esse é o caminho mais fácil. Mas eu, como cristão, eu preciso aprender a enxergar o belo no caos. Eu preciso encontrar coisas boas na minha esposa para agradecer, para louvar a Deus pela vida dela. Um dia, eu não vou tê-la mais na minha vida. Não sei se você sabe, mas eu estou morrendo. Eu estou morrendo. O médico me deu mais 38 anos de vida só.
Um dia Deus vai tirar minha esposa de mim, ou vai me tirar dela, sabe? Você acha que eu vou me desesperar quando ela partir? Não vou. Você acha que ela vai se desesperar quando eu partir? Não vai. Sabe por quê? Eu tenho ensinado isso para ela. Um dia Deus vai tirar pessoas que você ama da sua vida. Da mesma forma que eu sou grato a Deus pelo carro que eu tive, que me deu prazer, alegria, eu vou ser grato a Deus pela minha esposa, pelo tempo que ela foi presente na minha vida, pelos momentos de alegria, de prazer, de contentamento, de satisfação que Deus me deu através da minha esposa. Se eu não conseguir enxergar, eu vou ser infeliz. Sabe por quê? Tem gente que não consegue nem se olhar no espelho, começa a ver as rugas, cabelo branco, começa a cair as coisas, né? O cabelo cai da cabeça e cola na orelha. É impressionante o que os anos fazem conosco, não é verdade? Mas quando você tem um coração grato a Deus, você consegue reconhecê-lo em todos os teus caminhos, sabe? Eu coloquei alguns motivos aqui, pelo qual eu sou grato a Deus. E o que você vai fazer? Você vai levar esse pote para casa, tem um bloco com 50 folhas dentro desse pote da gratidão. E você todo dia vai colocar um motivo. Sou grato por ter acesso à energia elétrica. É bobagem isso, né? Mas tem muita gente que não tem acesso à eletricidade. Passei 4 dias numa casa lá no sertão do Maranhão, e não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. Então, quando eu abro meu chuveiro, no inverno, tem água. Além de ter água, tem água quente. Eu sou grato a Deus por isso. Mas isso é comum. É por isso que a gente esquece de ser grato, porque a gente tem as coisas todos os dias. Temos a família todo dia, temos o mesmo salário, trabalhamos no mesmo lugar, cultuamos na mesma igreja e não damos valor. Só damos valor quando perdemos. Quando você perde o emprego, você chora. Mas a gente passa a vida inteira murmurando pelo emprego, pelo salário que temos. E é por isso que a nossa vida não muda. Mas quando nós começarmos a ter um coração grato, você vai perceber as mudanças que Deus, Ele vai fazer na sua vida. Sou grato a Deus pela minha fé. Eu tenho fé, você também tem, amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo repartiu uma medida de fé comigo e com você. Então você tem fé. Você não precisa ter uma fé maior para sair dessa situação, desse buraco o qual você se encontra. Você só precisa aplicar a fé que você já tem. A Bíblia diz que basta a fé do tamanho de um grão de mostarda para que a nossa história seja transformada. Você só precisa ter coragem e aplicar essa fé na história que você está vivendo hoje. Aplica, ouse, acredite, corra o risco